Bom, agora a gente vai para a pergunta de número 6. Se você não domina o idioma do país em questão, demora muito para aprender? Isso eu acho que é interessante. Por quê? Eu não posso falar pra vocês assim, se vocês forem pra lá, vocês não vão conseguir aprender a língua. É mentira. For sem saber nada, né? Dá pra aprender. Só que eu acho que você se coloca numa barreira muito grande. Por exemplo, vamos supor que você foi pra lá, por algum motivo você já conseguiu de cara permissão pra trabalhar lá com limpeza. Por algum motivo você não precisava de visto pra isso. É pouco comum, mas enfim. Aí você vai trabalhar na casa das pessoas limpando. Você não vai ter tanto contato com as pessoas ali toda hora para limpar, por exemplo, né? Para conversar. Às vezes elas nem vão estar em casa durante o período, né? Então pode ser que no comecinho você nem precisa tanto da língua, mas ao mesmo tempo você não vai conseguir negociar direito as condições do trabalho, você não vai conseguir entender quanto que você vai ganhar, que horas você tem que trabalhar, coisas desse tipo, transporte público. Pedir informação na rua, né? Igual você já comentou. Eu acho que assim, o básico pelo menos você já tem que saber. E pro básico tem até tipo coisas na internet que você pode fazer, às vezes cursos gratuitos, tem o Duolingo, aquele aplicativo, tem a USP mesmo tem para italiano, acho que deve ter para inglês também, um curso que você faz tipo uns 6 meses praticamente, que você pega uma base boa também. Então acho que você tem que ter o basiquinho para conseguir assim entender palavras-chave, falar o básico com as pessoas, que seria um intermediário na verdade, não um basiquinho, né? Para você conseguir o mínimo você expressar, para você não ser tapeado por alguém, entendeu? Levar algum golpe, porque é triste, mas acontece. Por exemplo, em Londres tem muitas pessoas, às vezes até ilegais, brasileiros ou de outras nacionalidades, que ganham a vida explorando quem chega lá e não tem informação direito, né? Ficam como intermediário, né? Se aproveitam de você de alguma forma, entendeu? Exploram aquela mão de obra que está um pouco mais despreparada, né? Então acho que precisa saber um intermediário, assim, pelo menos. Mas depende muito do país. Por exemplo, na Alemanha, dependendo das cidades, lá você pode chegar sabendo inglês e não precisa saber alemão. Porque dentro da empresa você vai falar inglês. Na área de tecnologia, por exemplo, acontece muito isso. Na França acho que acontece também, mas eles são mais implicantes com o inglês. Assim, eles não gostam tanto do inglês, então teria que falar francês talvez. Ou pelo menos básico também do francês, né? Então acho que depende muito do país essa exigência, mas é bom saber um pouco. Por quê? Eu vou usar o meu exemplo, né? Eu fiz o curso todo de uma escola de inglês daqui. Eu comecei em Muriaé, depois terminei em Viçosa, onde eu fiz o mestrado. E aí eu comecei a usar um pouco em São Paulo, numa das vagas que eu comecei a trabalhar. Mas eu não sabia me comunicar tão bem, assim, em termos de entender bem as pessoas. A escuta, né, do inglês. E aí eu cheguei lá, eu tinha muita dificuldade em Londres, quando eu cheguei nos primeiros dias de trabalho. Eu entendi uns 40% da frase, assim, quando eles falavam, né, cada Porque tem frase. um sotaque também, né, igual a gente comentou. É muito diferente do americano. E eu fiquei um pouco assim desesperado de começo, eu conseguia fazer as coisas. Se era algo muito crítico, eu não tinha vergonha nenhuma de perguntar de novo. Repete pra mim, por favor, eu não entendi. Mas eu lembro que eu conversei com um rapaz do Airbnb, onde eu morei. Eu morei um mês em Airbnbs lá antes de achar uma casa de fato, né? E aí lá eu conversando com o rapaz, eu falei, olha, eu tô com muito medo aqui em relação à língua, porque eu entendo pouco da língua hoje, né? E eu tô pensando em talvez fazer algum curso de inglês para pegar o sotaque, porque eu sabia um pouco do americano, né? E para pegar vocabulário, porque tem muitas palavras do trabalho que eu não conheço ainda, porque são típicas daqui, Específicas né? também. E da área e tudo, né? Aí ele falou, olha, eu acho que você vai se precipitar se você fizer um curso de cara. Eu acho que você deveria se dar, assim, né? Uns 3 a 4 meses escutando e entendendo o que você consegue, sendo humilde para perguntar, olha, não estou entendendo, pode me repetir, por favor, desculpa, né, não entendi, minha culpa não é sua, toma cuidado com isso também, porque às vezes tem sotaques diferentes, para a pessoa não se sentir menosprezada quando você fala assim, mas explicar, olha, eu tenho uma dificuldade, não consegui te entender, me explica, e a pessoa vai explicar, no geral, não tem problema, para o seu ouvido acostumar. E aí ele falou, olha, passando 3 a 4 meses, Adriano, você pensa com você mesmo de novo. Eu consigo já entender melhor aquela língua? Se sim, bola pra frente, segue a vida. Uma hora eu chego no entendimento maior, assim, né? Mais fluência. E se não der certo, aí você apela para um curso. Porque pode ser que você tenha dificuldade com alguma área específica do idioma. E isso é normal também, né? Não precisa ser perfeito na língua de cara e não é nem possível. E aí eu percebi, assim, depois de uns 4 meses, eu já não perguntava muito para repetir, eu já conseguia entender os termos específicos, eu já usava eles na frase para passar mais confiança também quando eu falava.
Então acho que é muito isso, assim, se abrir, ter humildade de não saber isso direto, né, tudo de uma vez. Igual a gente falou também, não ficar conversando e só consumindo coisas brasileiras, né? Uma coisa que o Adriano fazia, que eu acho interessante, eu acho que vale falar também, até antes de mudar, você já ouvia música com outro idioma, tentando entender a letra. Dicas básicas de todo cursinho de idioma, né? Você tentar ler livros, ler notícias, coisas já na outra língua, que você já vai pegando vocabulário, você já vai vendo programas de TV de outros países que já falem aquela língua. Se você tiver Tudo uma isso acho que base, ajuda, né? pro inglês, por exemplo, se você já tiver um pouquinho de base, assiste a série, mas assiste com legenda em inglês, você vai conseguir ver as palavrinhas ali, e A aí montagem pausa se não der, das né? frases, né? Até morando lá, você tente, né, continuar consumindo esse conteúdo de lá. Porque se você for... Esperar a moto passar. Porque se você estiver lá, mas consumindo ainda muita coisa daqui, só conversando com gente daqui, eu acho que pode acontecer também esse bloqueio, seu né? cérebro trava um pouco pro inglês, né? Então você vai fazendo, no caso do inglês, por exemplo, as legendas em inglês, aí não entendeu depois de fazer todo aquele capítulo, por exemplo, aquele episódio, né? Com a língua inglesa, aí você põe em português de novo só pra ver e entender, pra não perder também a experiência boa, né, de assistir. Mas vai fazendo assim, com o tempo talvez você nem precise mais da legenda. Música, por exemplo, é uma coisa que eu acho muito difícil de só ouvir e entender. Ainda mais se for não sei, tipo um rap. Mais agitado, né? Mais né? rápido. E, então eu acho que se você não tá entendendo, é super ok, tipo, pega no Google lá a letra, né, e aí você vê a letra em inglês e vai acompanhando com o ouvido, que você vai começar a conectar as palavras. Sempre que alguém não te entender falando também, não se preocupe, é super normal. Os britânicos, por exemplo, eles têm o sotaque próprio deles, então às vezes eles não vão te entender, não acredito 100% nisso, mas não vão te entender quando você fala com sotaque americano. Então eles vão fazer assim, não entendi, não entendi, não entendi, aí repete a palavra com o sotaque deles quando eles pegam que você está se esforçando. E aí você segue o jogo também, não se sinta ofendido, tipo, né, com isso. É porque eles estão meio também te incentivando a falar o jeito deles da língua. Acho que basicamente isso mesmo. Se fazer aquela imersão, né? Pôr a sua cabeça ali, eu estou no Reino Unido agora, eu tenho os meus valores, né, meu jeito de ser, mas eu vou me adaptar ao máximo que eu posso para a realidade daqui. Isso aí. Agora a pergunta número 7. Como foi essa experiência de deixar família e amigos para ir para um lugar desconhecido, né? Para você ir para um lugar que você não tem um vínculo de certa forma? Drama puro. É a parte mais difícil, né? Por quê? Eu não sei, no caso da Larissa também talvez seja assim, eu detesto despedida, porque eu sofro muito. Então assim, eu acho que é muito complicado. Você tem que ter muito claro o que você quer no lugar de destino. Em termos assim, eu quero ir lá absorver a cultura local, eu quero reforçar o inglês. Uma das razões que eu estou no Reino Unido é isso também, para eu sair com o inglês bem mais afinado de lá, porque eu não me vejo vivendo lá para sempre. Hoje eu não me vejo, né? Ter esses objetivos claros, porque aí você vai começar a lembrar assim, não, eu tô aqui talvez sozinho, por exemplo, por um período, né? Às vezes seus amigos de lá estão viajando, alguma coisa. Hoje tá um período assim que eu tô para baixo, mas eu tenho um objetivo aqui. Então pensar assim, eu tava assim antes, eu tô assim hoje. Pode ser para juntar dinheiro, pode ser para aprender a língua, né? Pode ser para esse tipo de coisa. Acho que isso torna mais fácil esse lado negativo que é estar longe da sua família. E uma das coisas que eu acho mais complexas quando você está fora é que você começa a perceber assim que eu tô aqui fora agora. Meus avós, por exemplo, vão estar mais velhinhos, podem ficar talvez doentes em algum período, depois melhor se vocês quiserem e tal, mas você começa a sofrer um pouquinho de lá. Igual a minha irmã casou em setembro, e eu fiquei contei assim, pra vocês, né? Ele não pôde vir por conta do coronavírus. Pandemia. Então esse tipo de situação, por exemplo, durante o coronavírus também foi uma situação muito complexa, porque eu me senti um pouco sozinho e isolado lá, mesmo morando com mais pessoas. E preocupado com a minha família aqui também. Então esse tipo de coisa pesam, assim, não vou fingir que não. Mas depende de como você vai. Então quem vai, por exemplo, às vezes com os filhos e a esposa ou o esposo, por exemplo, consegue passar por isso um pouco mais fácil. Então, quem cria conexões com as pessoas de lá, faz amizades, né? Conhece gente lá. Igual eu, por exemplo, gosto de ir no cinema. Às vezes não entendo tão bem o filme porque é mais rápido, né? Mas gosto de ir porque eu gosto do ambiente. Eu fazia isso lá também. Fazia aqui também. Em São Paulo, né? Consumir coisas em geral. Eu adoro musicais, por exemplo. Coisas assim que são típicas de lá. Pra poder se sentir lá. Eu lembro que quando eu me mudei pra São Paulo, eu demorei pra poder ter a minha cabeça lá.
Então, tipo assim, ir pra cinema lá, pra shopping, pra bater perna na Avenida Paulista, fazer coisas típicas de lá. Pra me sentir, eu moro em São Paulo, sou um cidadão daqui agora, que ama Minas Gerais. Minas Gerais vai ser minha segunda casa sempre, mas a minha casa hoje é aqui. Então tem que viver o aqui, né? Completar minha vida, preencher minha vida com hobbies e tudo aqui. Eu acho que isso ameniza bastante. Eu achei muito interessante a sua resposta, principalmente na questão de você nunca esqueceu por que você decidiu ir. Claro, se também, caso aconteça alguma coisa e você veja que você não quer mais ficar, né, no país que você foi, eu acho que você também não deve sacrificar a sua saúde mental por vergonha de voltar. A gente conversa muito sobre isso, a gente percebe, o Adriano já teve experiência de conversar com pessoas em voo e tudo mais, que tem um pouco desse sentimento da pessoa ir e se sentir meio que fracassada se voltar. Mas eu acredito que, mesmo se você mudar de cidade aqui no Brasil, mudar de estado, vai ter um período de adaptação que vai ser difícil, né? Principalmente se for um lugar mais longe. Então, você lembrar o porquê você foi, eu acredito que é um dos nortes, assim, principais de qualquer mudança na nossa vida, né? O porquê você queria aquilo e o porquê você tá passando por aquilo. E reavaliar de tempos em tempos também, né? Sim, Porque se ainda faz sentido pra você, se você quer ir pra outro país, se você quer voltar, eu acho que é legal. Sim, é totalmente ok. Eu falo muito com a minha família, assim. Eu hoje não me vejo voltando pro Brasil, por enquanto, né? Porque hoje faz sentido lá. Se amanhã ou eu tô sofrendo muito, ou eu não tô com uma inserção no mercado boa, ou eu não tô mais aprendendo nada, por exemplo, que era um dos motivos meus de estar lá, né? Eu tô perdendo os motivos de continuar lá, ok, deu certo até aqui, fez sentido até aqui, agora eu vou para outro lugar, eu vou fazer outra coisa, eu vou voltar para Muriaé, eu vou voltar para São Paulo, eu vou trabalhar com outra coisa também, tipo assim, fazer outra coisa que me faça feliz, porque a saúde mental é o principal, assim, né? A partir do momento que aquilo tá afetando, já não faz sentido. Já afeta talvez. a saúde, já afeta outras coisas também, né? Então é um dos principais, assim, de qualquer área da vida, né? Outra pergunta: precisa juntar dinheiro pra morar fora do país? Sim. Sim, com certeza. Não só fora do país, pra morar em outro estado, pra morar em outra cidade. Porque, né, gente, dinheiro é uma coisa que escorre, assim, né? Quando eu fui pra Portugal mesmo, eu lembro que uma das coisas que eu vi foi preço de, tipo assim, custo de vida lá. E aí eu me dei uma programada, cortei tudo quanto é gasto que eu tinha em São Paulo por um períodozinho, assim, né, um período X, pra dar pra eu viver lá 2 meses sem depender do salário que eu ia ganhar. É muito fácil falar isso, né? Porque juntar dinheiro não é fácil. Eu também sofri, mas eu morava sozinho, isso me ajudava muito, né? Porque eu não tinha gasto com criança. Né? Agora, eu só juntei para uns 2 meses mais ou menos, porque eu fui para lá com o emprego garantido. Então, mesmo que chegasse lá, desse errado alguma coisa, eu tinha ali 2 meses para correr atrás de novo e trabalhar com alguma coisa. O dinheiro para voltar, você não tava lá à deriva, né? Desistia de boas, se precisasse, assim, voltava para casa, mãe me socorre, tipo assim, né? Então, eu juntei para um período menor. Mas eu acho que o recomendável, principalmente se você vai com família, porque a sua prioridade é outra, né? Junta para uns 6 meses. E pensa assim, o pior cenário, né? O pior cenário é que eu vou ter que gastar X por mês. Verifica a questão de saúde de lá, se você vai ter direito quando você chegar. Verifica gastos assim, né, urgentes, etc, que você pode ter. Verifica o preço do aluguel, verifica esse tipo de coisa. Seu custo de vida, ó. Tem um site que eu vou comentar aquela isso pra pôr também no YouTube. A gente coloca aqui na descrição. Que é Numbeo, se eu não me engano. Que ele tem custo de vida de muitas cidades, principalmente as grandes do mundo. E aí ele vai fazer um comparatório, aí você pode colocar comparativo, né? E você pode colocar uns por Lisboa, São Paulo, Londres. E aí ele vai mostrar o que os próprios usuários do site estão inserindo para comida, para fast food, para gasto de aluguel, gasto de transporte, quanto que você gasta em média. Aceite isso com parcimônia, né? Não é na pedra, escrito na pedra, mas aquilo já te dá uma... Que o seu estilo de vida vai fazer, né, com que varie esses valores, Sim, né? Já vai te dar uma ideia para você saber o tanto que você tem que juntar. Porque quando você está num outro país desse, por mais que o consulado esteja lá para te dar um apoio, para te ajudar, se for um país que tenha consulado, quase todos vão ter consulado brasileiro, né? Você tem a ajuda da família daqui, você tem apoio de amigos de lá, se você já conhece gente lá, você vai estar por você, tipo assim, né? Você ainda vai ter um limite do quanto as pessoas conseguem te ajudar. Pessoas daqui do Brasil para te ajudar, se você mora na Europa, no Reino Unido, então é mais difícil ainda, porque a moeda é muito cara, essas coisas são difíceis, e a família tem um limite ali de que ela consegue te auxiliar. Então se prepare. Porque eu, por exemplo, fui com 2 meses e eu achei que foi pouco na época, assim. Eu devia ter me colocado numa situação mais confortável.
E acho que é Até porque basicamente isso. essa fase de adaptação, principalmente se você for morar, você vai ter gasto com móveis, vai ter gasto com aluguel. Até em São Paulo, Adriana, às vezes tinha que pagar alguns meses de aluguel adiantado Verifique isso com antecedência para ter uma também. segurança de certa forma, né? Como se fosse para segurar mesmo aquela vaga ali na casa. Então você tem gastos que talvez durante o tempo que você vai continuar no país você não vai ter. Mas aquele gasto inicial você vai ter com documentação, com várias coisas que Portugal é um exemplo você não bom nem nisso. sabia, né? Portugal é um exemplo bom nisso, porque tem uma comunidade muito grande de brasileiros lá, em todos os lugares de Portugal, e eu acho que é uma mistura. Um pouco é de brasileiros que já agiram de má fé lá no passado, e também de um pouco preconceito contra imigrantes em geral e brasileiros. Mas tem muito, como é muita gente indo pra lá e alugando, eles fazem quase um leilão às vezes de aluguel. Então, por exemplo, você chega para alugar uma casa, ele vai falar, olha, fulano de tal já vai me pagar X e vai deixar 4 meses de depósito, seguros lá durante todo o período de locação. Ele quer ver quem dá mais depois disso. E aí você tem que estar preparado para saber qual que é a média ali de meses que você tem que dar de Que calção é e deixar justo preso. também, que já é comum, né? Igual o Adriano falou, pra você não ser passado a perna, já que você tá também negociando com uma pessoa que tem um idioma que às vezes você não domina 100%. Então, de forma geral, a pesquisa vai te ajudar bastante, né? Você pesquisar, assim, Sim. o comportamento geral ali Tem sempre vai te ajudar. sites de brasileiros naquele país de destino, então use. Eu acredito que o Adriano já respondeu. A pergunta número 9 era custo de vida versus salário. E a gente até estava conversando um pouco sobre isso, né, durante esse período de férias do Adriano. Vai depender um pouco também do seu estilo de vida, vai depender do país que você mora, porque em relação, por exemplo, a São Paulo e Londres, você tem um comparativo, assim, de grandes cidades, você vai ter um gasto maior, né? Sim, sim. Londres é uma cidade extremamente cara. Quem vai para o Reino Unido, às vezes, inclusive, se não tá com o objetivo de morar numa metrópole lá, vai até para uma cidade média, que às vezes o custo de vida cai, tipo, acho que 40%, que eu tinha lido há um tempo atrás, e os salários caem um pouco menos do que isso, então você consegue um conforto maior. Eu acho que você tem que avaliar o seu estilo de vida aqui, então ver assim, eu preciso ter um carro, eu preciso ter uma casa grande, não sei o que das contas, mas também comparar com o estilo de lá. Então, por exemplo, ver, em Londres, acho que a maioria das pessoas não vai ter carro. Porque você tem um transporte público que funciona Bom, né? bem. É lotado, mas funciona bem. E a maioria das pessoas, por exemplo, querem viajar, elas vão viajar de classe econômica nas low costs. Então, por exemplo, eles vão economizar gasto com isso. Boa parte das pessoas de Londres e de Portugal vão comprar marcas super baratas de roupa, porque tem muitas marcas lá, então o custo de roupa vai ser mais baixo. Então você tem que ver o que você abre mão no seu estilo de vida quando você mudar para lá. O estilo de vida mínimo de alguns países de lá, para quem ganha salário mínimo, né, mora fora do centro, vai ser melhor do que o salário mínimo fora do centro daqui. Mas ao mesmo tempo, você vai ter os lados negativos também. Então avalia como você consegue, o que você consegue abrir mão e o que é mínimo para você você saber o que você vai pesquisar de custo de vida lá, né? Porque eu, por exemplo, vou ter um padrão de vida totalmente diferente de uma pessoa de classe média alta que sai Ou de uma daqui para lá, pessoa por que exemplo. tenha filho, família, né? Porque vai ter custo com escola, vai ter outros Educação, custos que você não tem, por exemplo, né? Igual o Adriano divide apartamento com outras pessoas. Isso é uma coisa que vai baratear, que a gente chama de república aqui. Mas se você quer morar sozinho, você já tem que ter em mente que isso vai encarecer o seu custo de vida. Sim. Ou tem gente que vai pra quase que mochilar pela Europa e não liga de morar num lugar muito confortável. Isso vai abaixar o seu custo de vida. Então isso vai variar muito, né? Do que é essencial pra você. E acho que é isso, né? E ter ideia também, por exemplo, até ensino público de escola, ela às vezes vai te cobrar taxas de algumas coisas, entendeu? Então, Às por vezes não exemplo, é tudo público igual que a gente tá acostumado. Saúde, né? Tem algumas coisas também, né? a comida, por exemplo, da criança lá que vai pra escola vai ser paga às vezes. Ou então você vai no serviço público de saúde, mas se não é emergência, você paga uma taxa, por exemplo. Então vê isso também, assim, quando tá analisando, né, o custo de vida, o salário e tudo mais. A pergunta de número 10 seria se você sente falta da comida. Então, você já respondeu um pouco. De certa forma, você procura cozinhar um pouco, né? Mas sempre deixar o espaço para experimentar as coisas de lá. Mas o que você faz para resolver, assim? Eu já sei porque você me conta, mas o que você faz para resolver um pouco essa falta de comida? Você consegue encontrar alimentos lá para você fazer, para cozinhar? Sim, eu acho que depende muito do país, mas eu sei que no Reino Unido e em Portugal, você acha muito mercadinhos brasileiros pequenos, ou então mercadinhos de algumas nacionalidades ali que são comuns terem esse tipo de estabelecimento, e aí tem de vários países a comida lá dentro, né?
Então, por exemplo, acho que poloneses, indianos, às vezes eles têm mercadinhos que são internacionais, tipo assim, então ele vai ter um pouquinho de cada país, você vai achar algumas coisas. Ou então, acho que é o Brazilian Center, se eu não me engano, lá nos Estados Unidos, uma marca que tem, por exemplo, de mercado, você acha em vários lugares. E aí você acha, por exemplo, um básico, aquelas farofas prontas, arroz, feijão. Nesse mercadinho específico brasileiro, você acha corte de carne brasileiro, entendeu? Então, Nesse ponto, talvez a pessoa saber cozinhar também sim, é bom, né? sim, Porque definitivamente. você vai achar os ingredientes que talvez são usados para outro preparo, mas você consegue preparar da forma brasileira, assim, se você souber cozinhar, né? É. E mercados grandes, no geral, você vai ter a culinária internacional lá, esses itens prontos, e muita coisa próxima. Então, por exemplo, eu não vou achar o arroz agulhinha do Brasil, mas eu vou achar o arroz jasmine, se eu não me engano, acho que é tailandês, que vai dar para quebrar o galho, assim, então vai dar para adaptar. E fora isso, abrir a cabeça para os ingredientes de lá. Então você vai achar muitos vegetais que você nunca usou, muitas verduras que você nunca usou, mas que você começa a dar uma pesquisada online, você vai descobrir como fazer. Então às vezes você vai achar não sei se é cavolo-neiro, se eu não me engano, que é tipo uma couve que tem da Itália e do Reino Unido. Aí você vai conseguir fazer, vai ser parecido com a couve daqui, fazer umas adaptações. Feijão, às vezes vai ser outro tipo Sim. de feijão, mas dá pra fazer com feijão, Sim, né? então. Salgado, porque tem lugar que come doce, né? Mas vai conseguir fazer salgado, então dá pra adaptar Dá pra de certa adaptar, forma, né? Eu não sei se você for pra Rússia, região norte, que é muito congelada. Japão, que a gente sabe que são, assim, mais diferentes ainda, né? Sim, sim. E por último, a última pergunta que eu recebi lá na caixinha foi como se adaptar ao frio, que também vai variar de acordo com o país, né? O grau de frio vai variar um pouco. Mas uma dica assim. Eu acho que assim, a primeira coisa que você pensa que é tipo óbvio, né? Eu ligo o aquecedor, porque as casas todas têm aquecedor e elas guardam calor e etc. Só que você vai ter uma conta gigante no fim do mês. Então você tem que ver qual que é o comportamento de lá geral. O que é o comportamento do Reino Unido que faz mais frio? Portugal faz bastante, mas é menos do que o Reino Unido. Primeiro, a sua casa ela vai ficar fechada a maior parte do dia, todas as janelas, etc., para conter o calor, porque as residências de lá são feitas para isso, né? Para reter calor, que no verão é um pesadelo, inclusive, né? Mas mantém a sua casa fechada e liga o aquecedor nos períodos específicos para manter o calorzinho ali durante uma parte boa do dia. E de vez em quando abre só para trocar o ar e tal, né? Vai usar uma roupa de frio, você vai ter que usar, por exemplo, se você está se sentindo muito frio, porque a Alemanha, por exemplo, né, que faz mais frio que o Reino Unido, tem aquela segunda pele, né, que é tipo uma camisa térmica ou uma calça Uma legging, térmica, assim, que a que é gente tipo chama uma de legging, legging né? e tal. Essas calças, essas coisas, você usa debaixo de tudo, assim, só em cima da sua roupa, tipo cueca ou calcinha, assim, né, só em cima disso. Porque ela gruda bem na sua pele, ela ajuda a manter calor, para você não São perder. materiais específicos, né? E aí você vai usar mais uma camada, por exemplo, a sua camisa normal, acima, se for muito frio o país, acima dela você usa um suéter, né? E acima disso você vai usar o seu jaquetão, que é para usar nas partes externas, né? Quando você sai do ônibus, por exemplo. Isso te ajuda a reter calor, que é o principal. E aí, assim, trocar de vez em quando também as roupas que você está utilizando por baixo. Então, por exemplo, esse suéter seu que você usa por cima, por baixo da jaqueta, ele vai pegar o seu suor. Então, é ele que você tem que lavar com mais frequência. A jaqueta você nem vai precisar lavar por mais de um ano, assim. Porque ela não vai pegar suor, então ela não fica com cheiro Ela só ruim faz aquele bloqueio mesmo ali, Sim. né, do frio. do vento. E de forma geral também, uma coisa que eu já ouvi falar por trabalhar com roupa é que cada país vai ter as suas roupas voltadas pro clima dele. Então vão ter materiais diferentes do que a gente usa aqui. Uma dica boa também não leve muitas roupas de frio daqui. Preocupar de fazer a compra de frio aqui, né? Sim, porque não serve lá. Se você quer levar alguma, assim, uma, duas... Pra chegar no aeroporto, né? Senão você vai morrer de frio. Ocupa muito espaço, né? Mas aí você vai levar uma, duas, né? Vai na Decathlon ou qualquer outra loja esportiva e compra aquelas que são tipo pesqui, tipo assim, né? Umas coisas assim fortes, dependendo do frio do país, do destino. Porque elas vão te proteger, mas elas são caras aqui. Então vai numa loja dessa, compra uma, duas peças. Só para os primeiros dias você ter o que usar. Suéter, né, aquela cardigan, etc. Dá para usar lá debaixo da jaqueta e tudo mais, dá para levar alguns. Mas assim que você chegar lá, você vai para uma Primark ou Primark, né? Você vai para uma H&M, para essas marcas de lá e compra praticamente tudo lá, porque elas são mais baratas, leva um dinheirinho para isso também. Pesquisa online, tem o site delas.
para se preparar lá, porque aquele material é específico para aquele país, então ele é mais preparado, ele é mais barato. E entram outros fatores também, que tem ano que faz mais frio, tem ano que faz menos frio, então você ter também um acúmulo de coisas, você tem que lembrar igual o Adriano, né? Ele foi para morar em Portugal, depois foi para Londres. Se você talvez precisasse mudar e tudo mais, você ter um número de coisas muito grandes também vai te prejudicar aí pra fazer uma mudança, né? Comigo aconteceu bem isso, quando eu fui mudar Precisar mudar pra de Portugal, casa, na eu tinha mesma uma ideia país. das roupas. Sim, sim. Quando eu fui mudar pra Portugal, por exemplo, eu tive ideia mais ou menos das roupas ali, tinha roupa forte pro frio, mas nem tanto assim, né? E aí ali eu fui comprando, adaptando conforme o frio foi aumentando. E depois, quando eu fui pro Reino Unido, foi até engraçado. Eu tenho um casal de amigos que mora hoje em Munique, que morou comigo em Lisboa. E a gente foi literalmente, eles iam mudar também pra Munique, né? A gente foi literalmente pra Primark, lá que é uma loja assim mais baratinha, é tipo a C&A que tinha que ser e não é tanto mais, assim, né? Super barata, que nem dura tanto assim as peças, né? Departamento, né? Já Loja de fez uma departamento compra, já foi assim pra comprar um jaquetão, um daqueles paletós grandões e tal, pra estar preparado pro destino. Uma, duas peças pra chegar aos primeiros dias, e depois eu fui comprando. Então adapta, porque senão também você vai carregar 4 malas, e hoje em dia isso é uma fortuna, assim, né? Reduz, assim, e adapte quando você já está lá. De forma geral, acho que é isso. E eu vou deixar também, o Adriano vai me ajudar a responder comentários, né, que vocês, na verdade, deixarem aqui embaixo. E caso tenham muitas dúvidas, de repente o Adriano pode fazer um vídeo lá no Instagram dele. A gente vê pra responder vocês, de forma geral, o que a gente puder ajudar, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Quer falar mais alguma coisa? Eu falo mineiro e muito rápido. Se vocês não entenderam alguma coisa, pode perguntar também, que eu repito. A gente põe o texto. uma legenda aqui embaixo da parte que vocês não tiverem entendido. E é isso, espero que possa ajudar vocês, de certa forma. Como a gente disse, vai depender muito do país que você vai, então não deixe de pesquisar, não deixe de se preparar, para que também esse processo não seja traumático, de certa forma, né? Tudo que não é feito com planejamento tem grandes chances de ser, de certa forma, mais traumático, igual o Adriano falou, já são vários pontos que são, de certa forma, delicados, que exigem bastante de você, então se prepare para isso, né? Não pense nisso só como uma aventura que você vai lá, você se vira, porque pode ser bem complicado, Sim, né? sim. Esteja preparado, tipo, é uma mudança difícil, que pra uns funciona super de boa, porque a pessoa adora aquilo, mas ela sofreu também em alguns momentos, pode ser que ela não divulgou em rede social, por exemplo, que não, né? Cada um sabe de si, mas para outros é muito traumático, é muito difícil, e para alguns, um grupo menor, nem faz sentido para a pessoa. Se ela realmente pensar, processar e pesquisar, talvez é uma experiência que ela não quer submeter, que ela percebe que ela vai sofrer muito, porque tem gente que tem que viver do lado da família para estar feliz, aquele grupo de apoio, etc. Eu super entendo também, e tá ok. E se você for, deu errado, você tá tendo que voltar, não pensar igual um senhor que veio do meu lado no voo quando eu vim pro Brasil agora, que estava sofrendo muito, triste com a avaliação que a família ia ter dele quando ele voltasse. Porque ele fracassou na ideia dele, né? E aí eu conversei muito com ele sobre a viagem, até mais do que eu gostaria, inclusive, porque ele estava sofrendo pra caramba. Explicando que as coisas dão certo ou não, pelo tempo que elas têm que dar. E isso não é fracasso. Isso é uma experiência de vida que você passa por ela. Ela pode dar certo por um dia, por nenhum dia, você nem tenta, ou por anos. E quando ela parou de funcionar, é porque ela terminou o prazo dela. E aí você passa por uma nova experiência, entendeu? E aí isso é só seu. Às vezes alguém da sua família não vai entender, vai sofrer também com aquilo, e vai julgar de alguma forma, mas é uma experiência só sua e o valor daquilo é só seu. Ninguém mais pode definir. E é isso. Um beijo, gente. Até o próximo vídeo. O Adriano talvez vá embora essa semana. Tá tentando ir, né? Por conta do coronavírus. Ainda tá meio difícil dele ir. Sim. Mas, se Deus quiser, vai dar tudo certo. E também que dê tudo certo pra vocês que têm interesse aí de mudar pra fora. Um beijão. Nossa, tchauzinho. Gente, acho que o vídeo deu 1 hora. Eu falo demais.